Olá, amigos e amigas do canal Produte. Estamos hoje em Jaguariúna para falar com o João Rodrigues dos Santos, da JRS Computação, sobre sucessão nas empresas. Aqui na empresa dele ele já fez esse processo, e empreendedorismo. Você quer saber mais sobre isso? Não sai daí que é logo depois da vinheta. Bem, não esqueça de fazer as suas inscrições no canal Produte, ativar o sininho para receber os nossos novos vídeos sempre que postados e, lógico, gostou? Dá um like, compartilha, isso ajuda a propagação da informação. João, obrigado por nos ceder esse tempo aqui hoje, eu sei que sua agenda é cheia para o canal Produte para falar um pouquinho sobre esses temas. Um prazer estar falando com vocês do canal Produte, um canal que tem crescido bastante, né? E que tem trazido assuntos super importantes para todos os segmentos e principalmente para o setor de agrobusiness. João, entre essas situações todas, eu queria começar essa entrevista falando um pouquinho sobre a sua história. Conta um pouquinho para nós como é que começou a sua história até chegar aqui hoje. Na verdade, a minha história, né? Sou de uma família de 8 pessoas, né? Mas a nossa infância, ela começou de uma mãe que não conseguia comer um pão com mortadela. E isso daí vem na história, né? 8 filhos, pai, maquinista. Então sempre foi uma dificuldade grande. Logo cedo, aos 9 anos, né? Minha mãe, eu gostava de jogar bola e a minha mãe falou assim, precisamos ajudar em casa. Então cada filho contribuía, né? Hoje é o que a gente chama de compartilhamento. E olha só que incrível, né? Uma das lições que eu aprendi e hoje valorizo muito foi o quê? A gestão financeira que a minha mãe fazia, né? Só o ano primário e de repente, né? Eu falo, puxa, como é que pode, ganhando tão pouco, lavando roupa para casa e com o pai ali com um pouquinho, cuidar de 8 filhos? Já passava na minha cabeça isso aí. Começamos a contribuir, né? Então fui trabalhar de verdureiro, depois fui trabalhar numa fazenda na época muito conceituada, chamada Fazenda Iaras Castelo. Depois disso fui trabalhar no escritório, 12 anos trabalhando no escritório, uma baita de uma experiência que eu tive, né? E isso me levou o quê? Para o mundo da administração. E através disso eu fui aprendendo, né? Contabilidade, comecei antes fazendo documentação de veículos, mas aprendi contabilidade, instalei o primeiro software de folha de pagamento, instalei o primeiro software de contabilidade, instalei o primeiro sistema de ativo fixo e depois começamos a fazer a gestão do próprio escritório, né? Fazendo o recebimento, os pagamentos, controlando, né, os débitos, os créditos e tudo que envolvia para dar lucratividade para a empresa. Nós chegamos no escritório Pedro Pina, que ainda tem aqui um amigo, né, a ter 400 empresas, então imagina lá. E depois de 12 anos eu falei, poxa, eu preciso empreender. E aí, né, já começou o grande empreendedorismo, né? Sair de um bom salário para começar com meio salário mínimo. Uma posição confortável você estava, né? Estava numa posição confortável, já tinha uma carreira, bem dizer, no escritório, né? Já tinha saído lá de baixo e alcançado um posto bem significativo no escritório, boas empresas, né? Mas acho que já começava a despertar essa questão do empreendedorismo. E aí abri a minha própria empresa, a JRS Computação, que é uma empresa de software, que hoje já completa 28 anos, agora dia 1º de julho completou 28 anos. Aí a JRS se estabeleceu 28 anos atrás. E essa história da JRS? Empresa que já foi premiada, conceituada, quais são os ramos que ela atua hoje e tem um grande sucesso? A gente aqui em Campinas, do lado, a maior parte das padarias, floriculturas, você vai lá, você vê o sistema impulsionado pela JRS. É muito bonito de ver isso, por isso que a gente veio aqui hoje, né? Falar com o João. Na realidade, para minha felicidade, quando a gente completou 20 anos, a gente ganhou o primeiro prêmio, que é o MPE Brasil, um super prêmio considerado da Fundação Nacional da Qualidade, né, que é a grande gestora dos prêmios de qualidades no Brasil, que é organizado pelo Sebrae, ok? Né, ele é realizado pelo Sebrae, e também aqui em São Paulo tem um outro instituto, o Instituto Paulista de Excelência em Gestão. Através disso, é claro, né, eu sabendo, falei, puxa, comecei a conhecer e virei até garoto propaganda do Sebrae, o que ajudou a alavancar os nossos negócios. Passado 2 anos, porque no próximo ano não pode concorrer, ganhamos de novo, dessa vez contra 98 mil empresas. Lá em Brasília. Aqui ganhamos, e é o que acontece, isso daí alicerçou muito a nossa empresa, principalmente internamente, né? Porque às vezes esses prêmios, às vezes o próprio mercado micro e pequena empresa, ele não vai. Mas o setor em si, as pessoas
de relevância consideram. E a pessoa, na hora de decidir, ela fala, puxa, essa empresa é premiada, por isso que é muito importante. A gente fala, puxa, vamos concorrer agora com nível maior, para ver se de repente essa micro e pequena empresa, que já ganhou 2 vezes, nas 2 vezes que concorremos, se de repente concorrendo com médias e grandes empresas também faria a diferença. E olha, de novo, ganhamos 2 prêmios muito significativos para nós, que é o PPQG, Prêmio Paulista de Qualidade em Gestão. Ou seja, somos ganhadores. Na nossa empresa, depois desse ganho, o que acontece? As pessoas falam, opa, nós fazemos um arroz com feijão, muito legal, muito bacana, e que serve de modelo, né? Porque eu comecei a ser convidado para fazer entrevistas, para falar cafés da manhã com empresários, com grandes empresários, para levar esse arrozinho com feijão para dentro da grande empresa. É aí que vem essa segunda pergunta. Uma empresa de sucesso, uma empresa que se solidificou dentro do ramo de atuação dela, que tem um reconhecimento dos seus clientes, né, internos, que são os seus funcionários, os seus colaboradores, dos seus clientes externos, que são os usuários das tecnologias. Por que você decidiu sair do conforto de CEO da empresa, de gestor da empresa, e decidiu, com que idade, partir para outros negócios e fazer imediatamente a sucessão? Por que isso aconteceu, João? Na realidade, aos 34 anos, né, eu fui fazer faculdade, mas a grande transformação minha foi em 2002. Eu fui fazer um curso que recomendo a todo mundo, chama Empretec, é um curso da ONU, né, onde ele fala das características do comportamento empreendedor. E nisso daí o que acontece? Eu que me imaginava, depois de 11 anos de empresa, o grande planejador e tal, eles apertam, né, os caras e opa, mas planejar isso, você faz? Só está na minha cabeça. Faço? Não. Então, na realidade, você começa a aprender algo sistêmico do negócio. A hora que aprender isso, eu entendi também o que era empreendedorismo. Porque lá atrás eu nem sabia o que era empreendedorismo. No Empretec eu fiquei sabendo o que é. E aí eu falei, puxa, e aí para minha felicidade, a nomenclatura começou a desenvolver muito, né? E o Brasil começou a avançar também bastante. Então eu comecei a saber o que era planejamento. Falei, olha, 34 anos, aos 40 anos eu vou parar de desenvolver sistema. Aqui, imagina, né? Só éramos em 4 pessoas, deram risada e tal, porque eu fui o criador do sistema integrado JRS. Então toda a concepção era dele e o desenvolvimento, né? Pôr a mão na massa na programação também era eu e mais alguns colaboradores. A turma não dava risada. Montei uma equipe de programação. E por sinal, numa transição com uma linguagem nova, nós. E aí o que acontece? Comecei a montar uma equipe, já com uma nova versão do sistema, que era uma linguagem que a gente chamava de linguagem visual, linguagem para desktop, Windows, né? Então comecei a montar essas pessoas. E como é que monta? Você tinha 100 clientes, na época era 80 clientes, 80 clientes, montar um outro produto com uma nova equipe dentro de uma própria micro e pequena empresa. Foi aprender, um grande desafio, né? Então eu costumo dizer que, por exemplo, aqui o nosso pessoal falava português, mas eles tinham que aprender inglês. Então os portugueses e o inglês estavam convivendo no mesmo ambiente. Feito isso, aos 40 anos, né? Por sinal, fiz uma boa festa de 3 dias para comemorar esses 40 anos. Parei de programar. Aos 40 anos também fiz uma previsão para eles. Falei, aos 50 anos vou parar com a JS. Mas como? Como? E por sinal, né, depois que a gente ganhou o prêmio, eu falei, não, vamos parar. Não, mas o que é isso? Eu sei que toca. Montei uma equipe maior. E treinar, né? E aí o que acontece? Mais um desafio, né? Como que essas pessoas iam ter o mesmo jeito de decisão do criador da JS Computação? Como a gente passou pela Empretec, como de repente fomos se aperfeiçoando, o que acontece? Para mim ficou nítido, né? O que uma empresa precisa ter para fazer esse processo. Claro que precisa o quê? Ter o desapego. Principalmente, né? O desapego do negócio de não ser o tomador de decisão. Porque quem vai ter que tomar a decisão são outras pessoas. O que nós fizemos? Fomos qualificar essas pessoas em cursos de alta performance. Um deles é o da Mastermind. Qualificamos 10 pessoas. 10 pessoas foram qualificadas nesse ano, né? Então demora, né? Sim. Era 2 por ano. Tá? Fazer o sucessor. Levando essas pessoas para grandes feiras, para grandes seminários, tendo contato com as grandes empresas para eles entenderem como que era esse processo.
Então é um processo que a gente estimulou lá de 5 anos. Aos 40 eu falei que ia fazer e comecei a matutar sobre isso. E nos últimos 5 anos, definitivamente já soltar as rédeas do negócio. As pessoas é que contratavam, as pessoas é que demitiam, as pessoas é que faziam planejamento estratégico, as pessoas é que se reuniam para tomar as decisões sobre o orçamento. E você fazia mentoria disso. E eu só fazia mentoria, participava no começo, depois a gente foi soltando. Aqui tem algumas coisas muito interessantes que nos ajudaram, né? Lá aos 40 anos a gente já começou a adotar a política da reunião diária. E nós temos, além da reunião diária, a qual chamo de reunião stand-up, temos uma reunião semanal, toda segunda-feira aqui, das 8 às 9, só da nossa equipe. Para justamente a equipe se conhecer, trocar ideias, ou seja, através desse conhecimento, poxa, como que é o João, como que é o Pedro, como que é o Paulo, como que é o Tiago, o que acontece? Eles começaram a se conhecer, eu falo, eu sei que quando você decidir, você tem esse pensamento, eu sei que você gosta de futebol, eu sei que você gosta de vôlei, eu sei que você gosta de tomar uma cervejinha, e elas começaram a se reunir, né? Então no final do expediente elas começaram a se integrar um pouco mais através desse conhecimento. Começaram um convidar o outro para suas casas, reunir um pouco da família, começaram a entender esse espírito de integração que precisa ter. E isso facilitou. Então, nesse momento que a pessoa tinha um pouco mais de dificuldade, deixa que eu te ajudo. Esse espírito de colaboração, de compartilhamento já começou a ocorrer nesses 10 anos. E aí, claro, uma coisa é de repente você fazer a parte teórica. Temos só uma ideia. A outra é a prática. E aí o que é? Criamos algumas coisas bem legais aqui. Primeiro, um código de ética. Um código de ética aonde que se baseou em alguns pilares, né? E por sinal usamos a prova quádrupla de Rotary. É justo, vai melhorar a relação entre as pessoas, vai causar a justiça entre as pessoas, as partes. Então, com 4 perguntinhas básicas, direcionava. Fantástico. O que era fundamental também para mim? É porque a gente tinha um DNA da micro e pequena empresa, de ajudar a micro e pequena empresa. E ajudar principalmente a pessoa a ter lucro. Resolver, né? Ela ter sucesso. E isso daí está concentrado o quê? Na missão da empresa. Costumo dizer para as pessoas que a missão é o sangue que corre na veia da empresa. Né? Por que nasceu? Por que o João saiu de um conforto e criou a JRS Computação? Por que é que ele tinha o sonho dele? Esse sonho precisa ser compartilhado para as pessoas. Precisa estar no dia a dia. E isso a gente transformou na missão. Essa missão, bem claramente, não é aquele papel na parede. É no sangue. Toda vez que eles tinham que decidir alguma coisa, eu falava, recorre à missão. João, tem um cliente novo aqui. Então, você vai ajudar ele? É a missão nossa. Vou. Então, como que você pode ajudar ele? Através só do software? E se você passar isso? E se você for visitar? E se você ligar para ele? Você vai ajudar? Então, o que é importante? O que a gente criou aqui? Indicadores. Nós criamos indicadores para quê? Para poder gerenciar isso. E aí, como é que vai fazer, João? Depois disso, você vai vir todo dia? Eu falei, não vou vir todo dia. Mas como é que você vai manter isso? Então, nós criamos a TV JRS. A TV JRS é quase um semáforo. 6 bolas grandes, que a hora que eu venho tomar um cafezinho aqui, eu bato o olho nela. Opa, tá verde, legal, tá amarelo. E tá ligado aos indicadores. Que tá ligado aos indicadores, é os indicadores online. Então, eu costumo dizer, o arrozinho com feijão, a coisinha mais simples, é aquele temperinho caseiro só que a gente deu, que tem feito a diferença. Então, claro, o primeiro ano, de repente, há um tempo ainda de maturação, mas agora a gente começa a criar os indicadores muito compatíveis àquela época, por mais que estejamos passando por um momento nesses últimos anos de crise, né? Mas uma empresa de tecnologia e de empreendedorismo, normalmente é que a gente tira o S lá e põe CRI em lugar da crise. E aí, aquilo que eu falei para você, quanto mais você conhece o que é a importância do seu colaborador, melhor você pode premiá-lo, né? Você fala, poxa, isso é significativo. João, aí você fez essa transição fantástica, a JRS continua crescendo com a equipe que está aqui na tua sucessão, você continua no conselho, olhando a empresa direto, nós conversamos antes, eu entendo como você atua hoje aqui dentro, muito próximo dos negócios, que é muito importante,
Mas você resolveu empreender de novo, homem. Você resolveu criar um marketing bem. Você resolveu ir ajudar a associação comercial. Conta um pouco dessa inquietude e o porquê disso. Na realidade, todo empreendedor é inquieto, né? Como eu disse para você, quando está cômodo, não tem jeito, ele vai criar. E na realidade, quando eu atingi os 45 anos, eu conversava com vários amigos, o Brasil já passava por um problema meio delicado, e eu via muitos amigos indo morar em outros países. Eu falei, puxa, mas aqui é o nosso Brasil, tenho família, tenho um pai ainda com 16 anos que está com Alzheimer. Falei, eu não posso abandonar minha família, e tem mais, eu amo o Brasil, né? Amo os amigos, amo as pessoas, gosto de conversar. E às vezes eu via lá a pessoa até se adequar, até criar uma amizade, às vezes é um ambiente um pouco mais frio, né? A relação, né, entre as pessoas lá fora é um pouco diferente, né? Tive a oportunidade de viajar lá, participar de feiras internacionais, bacana para negócios, né? A mentalidade deles é legal, mas é um ambiente diferente do nosso. Além desse clima maravilhoso, esse país é maravilhoso. E aí o que aconteceu? Eu falei, puxa, por que vocês estão indo embora? Ah, João, a política, esses políticos. Falei, então, mas peraí, se chega alguma pessoa indiferente na sua empresa, você também abandona a empresa? Puxa vida. Por que de repente, como criadores, como empreendedores, a gente não faz? E como gestores, a organização de uma gestão é a nossa parte. E aí comecei a mostrar e ver alguns clientes e falei, puxa, João, também, eu quero voltar para o Brasil. E aí tive felicidade de alguns deles já voltarem para o Brasil. Eu falei, pô, a gente precisa se unir. Não, João, eu falei, vamos, que se é política, vamos ver o que pode ser feito, vamos de repente se organizar, vamos criar um novo modelo. E criamos, né? Hoje, de repente, tem algumas soluções muito legais do liberalismo, alguma coisa na economia, por sinal o próprio Paulo Guedes, né? Sim. É um dos adeptos desse liberalismo econômico, menos Brasília, mais Brasil, né? Mais empresas, tem tudo a ver com empreendedorismo, tem a ver com empresário. Dá condição, né? Dá condição. E aí, através disso, eu falei, poxa, qual que é o maior impacto? E aí eu participava de um grupo chamado Small Giants, né? Que aqui no Brasil era comandado pelo Raul Candeloro, uma grande sumidade, né, a nível de liderança, das vendas e tal. E aí estudávamos o decálogo do cliente. E o decálogo do cliente passa sobre o quê? Sobre a fidelização. 10 itens de como você vai fidelizar. E 3 itens muito fortes sobre o trabalho que você tem que fazer com a comunidade e com o seu cliente. Conexão. Se não tiver conexão, não tem. Tem que ter a conexão. Comunidade. E ajudar, né? Depois na Mastermind tem as 17 leis do triunfo de Napoleão Hill, que fala também, né, que é a regra de ouro. Qual que é a regra de ouro? É você ajudar as pessoas que você vai receber muito mais. Tem aquele célebre livro, né, que depois virou vídeo, chamado The Secret, é o segredo. E aí você vai começando a estudar e fala, puxa, é verdade. E, incrivelmente, até por ter passado uma história de vida dessa, quanto mais eu ajudava, mais clientes vinham. E aí a gente traduziu o quê? Isso em números. Como que é esse ajudar, João? É um negócio de solidariedade? É um negócio de voluntariado? É um negócio social? De caridade? E aí eu falo para as pessoas, não, né? Porque caridade é aquele negócio para você ajudar o... Não, o empreendedor ele pode fazer mais. E aí a gente criou o Marketing do Bem para levar conhecimento para as pessoas. As pessoas precisam de conhecimento. Quando você passa conhecimento, elas começam a criar por elas só. E quando elas fazem por elas só, elas ficam fortes. E perene o negócio, né? E aqui na JR a gente tem 3 pilares muito fortes. Saúde, que acredito que se a pessoa tiver boa saúde, ela vai produzir mais. Sim. Educação. Porque se eu der educação, muita gente fala, pô, João, mas o cara estudou, você deu faculdade, você ajudou nisso, e agora ele saiu. Eu falo, puxa, ele foi para outro lugar, voou, e ele está mais forte. E aí faz até o meu marketing, né? Eu falo, poxa, eu passei na JRS. Opa, se você passou na JRS, é uma empresa ganhadora, olha, legal, vamos ter um grande profissional aqui na nossa empresa. E uma pessoa produzindo, uma pessoa com família, com filhos, agregando ao mundo. Então já tinha essa visão. Levei agora. Então o Marketing do Bem, o que acontece? Serviu para a gente ajudar as entidades sociais ou o empreendedor social, aquela pessoa que está começando, que tem uma dificuldade em fazer o negócio seu girar e que tem família.
Começamos a trazer grandes profissionais aqui. Assim, vocês têm notado os teatros aqui da região em eventos fantásticos, né? Sim, e a gente vai quebrando o paradigma, né? Segunda-feira é um dia ruim. Empresário e micro e pequeno empresário não tem dinheiro para investir. Tem sim, é só acertar o bom motivo, é só você trazer um grande profissional e trazer muito conhecimento de qualidade. Conhecimento que ele pode praticar no dia seguinte, quando não pratica no próprio evento. E isso influenciou na sua decisão de se candidatar à presidência da Associação Comercial para ajudar esse tipo de empreendedor também? Na realidade... Ou era uma missão mesmo de ajudar a cidade? Conta um pouquinho hoje. Jaguariúna, quantas empresas tem aqui dentro? É uma cidade do lado de Campinas, estamos aí a 16, 20 quilômetros de Campinas. Conta um pouquinho desse desafio para as pessoas entenderem que a coisa não para, né? Na realidade, agora até abre o sorriso, né? Porque Jaguariúna, a cidade que nasci, é a cidade que mais vai crescer no estado de São Paulo. Conta um pouco mais sobre isso. Vai sair da 35ª posição para a 10ª posição. Coisa fantástica. Jaguariúna está recebendo a Qualcomm, né? Que vai gerar 800 a 1.000 empregos, um faturamento de 2 bilhões, 160 engenheiros, e vai fazer a nova revolução de todos os celulares do mundo. Temos 5.500 empresas. 5.500 empresas aqui em Jaguariúna? 300 indústrias. 90 delas faturando mais de 10 milhões. 27 delas faturando mais de 100 milhões. A bilhões, né? Como eu falei para você. Então, Jaguariúna é a cidade que todo mundo quer, a cidade do rodeio, a cidade da Maria Fumaça, do Naga Cable, das grandes fazendas para poder visitar, de um pessoal acolhedor. E já vou lhe revelar um segredo aqui no produto em primeira mão. Jaguariúna, através do estudo que já fizemos aqui, tem a característica do turismo de negócios e do turismo industrial que vamos implantar aqui. Esse network industrial. Network, as visitas técnicas das grandes empresas, né? Você vai criando situações, né, João? E se envolvendo em setores para que o meio seja favorecido. Quer dizer, não adianta reclamar, você leva notícia boa, desenvolve coisas boas, gera um ambiente propício para que as coisas comecem a acontecer. E aí eu queria entrar do meio para o final da entrevista nas questões do que isso pode servir para quem está ouvindo e é do agronegócio. O que essas lições, que é muito importante ele pensar para a sucessão e para o crescimento do negócio dele como empreendedorismo, que serve para qualquer área? Dicas que eu dou então para as pessoas normalmente, né? Para aqueles que vão desapegar, muita resiliência, né? Eu tinha uma frase que dizia o seguinte: João, ninguém é igual a você. Por que essa frase era tão forte? Por quê? Porque as pessoas têm o seu jeito de decidir, têm o seu jeito de pensar. Claro, mas João, mas eu não quero que desvirtue o meu negócio. Como eu disse para você, missão. Sonho, né? Que muita gente fala visão, mas qual que é o seu sonho? As pessoas, os seus colaboradores têm que sonhar junto com você. Né? Então as pessoas que vão fazer lá, as pessoas que vão liderar a sua empresa têm que sonhar junto. E principalmente valores, né? Aqui são os valores que nos levam, que falam, puxa, olha, legal, vou tomar a decisão então, mas nós não podemos perder esses valores. No nosso aqui é seriedade e honestidade. Esses valores têm que estar muito fortes. Bom, para quem quiser falar, antes de você fazer a sua mensagem final para os nossos amigos do canal e amigas do canal, como é que faz para falar com você? Quais são os sites? Pode ficar à vontade, JRS, Associação Marketing do Bem. Se ficar melhor, vai estar aqui na barra, tá? A JRS Computação, né? Tem aqui embaixo aqui o nosso site, né? Só se comunicar. Também do Marketing do Bem está aqui embaixo aqui. E da Associação Comercial a mesma coisa. E eu aqui para encerrar, né? Eu sempre gosto de encerrar com uma frase que transformou a minha vida. Né? Hoje, se de repente eu me considero uma pessoa de sucesso, só você agregar o sucesso maior, e eu falo que o sucesso maior tem me inspirado bastante, porque o sucesso maior é ver os meus colaboradores tendo o mesmo sucesso que eu tive na minha carreira. Sair lá de não poder comprar um pão com mortadela e de repente hoje ter alguns empreendimentos no negócio. Então isso é muito gratificante para mim. E a frase é muito simples. Se eu ouço, eu esqueço. Se eu vejo, eu me lembro. Mas se eu faço, eu aprendo. Gente, essa entrevista maravilhosa, que eu espero que seja a primeira de vários contatos do canal Produto com o João Rodrigues dos Santos, ela vai ficando por aqui. Meu grande agradecimento a você, grande mestre, uma pessoa que tem o altruísmo de passar as informações para todos. Você viu aí, você está assistindo, não importa o setor que você atua,
dá pra gente fazer mais, dá pra gente empreender mais, dá pra gente conquistar mais. Bom, se você gostou, compartilhe, dê o like e continue nos assistindo, estando conosco no canal Produte. Fiquem com Deus, um grande abraço, Deus abençoe todos vocês. Costumo dizer para as pessoas que a missão é o sangue que corre na veia da empresa. Uma empresa de tecnologia e de empreendedorismo, normalmente é que a gente tira o S lá e põe CRI ao lugar daqui.